Bem-vindos à segunda aula do curso Em Busca de uma Igreja Relevante. Desde ontem, estamos aqui trabalhando com você e, no bom sentido, lhe provocando a uma busca mais intensa por relevância. Muitos de vocês me conhecem na televisão, nas redes sociais, nas pregações por esse Brasil e fora do Brasil. Mas hoje eu estou aqui como um pastor para falar da transformação que sua vida pode ter, se você entender com mais profundidade o que significa buscar ser um cristão mais relevante. E nessa série de aulas eu quero trabalhar com você um conceito de relevância que realmente faça diferença em sua vida e na vida das pessoas que estão à sua volta. E nessa aula de hoje, eu quero trabalhar com você sobre o tema o que é uma igreja fiel e relevante. Muita gente pensa que relevância tem a ver com grandes cargos e com reconhecimento. E quando se fala de cristão relevante, as pessoas logo pensam em grandes líderes da mídia, em pastores presidentes de grandes igrejas ou ministérios pujantes que vemos o tempo todo se levantando no Brasil e fora dele. Mas nessa série de aulas, eu estou mostrando para você que todo crente foi chamado para ser relevante. E é assim que você pode ser mais influente, fazer a diferença onde você estiver. Na aula passada, eu falei sobre quando a igreja perde a sua relevância. E para abordar este assunto, nós meditamos um bom tempo nas cartas de Jesus endereçadas às 7 igrejas da Ásia Menor. Nós vimos ontem igrejas antes relevantes perdendo a sua relevância na sociedade onde estavam plantadas. Aliás, se você não assistiu ainda à aula de ontem, eu aconselho você a dar uma pausa aqui e assistir a primeira aula, já que nesse seminário estamos estudando este assunto. Então faz mais sentido que você comece desde o início. Eu já quero agradecer a quantidade de comentários de pessoas na aula de ontem. Mesmo com minha agenda corrida, estou fazendo o possível para responder a maior quantidade de comentários. E se você não deixou sua pergunta ou seu comentário, então pode rolar e deixar registrada aqui a sua participação nesse seminário. Isso é muito importante para mim. Fico feliz em ver aqui se formando um time de irmãos e irmãs de várias denominações e de várias partes do mundo, que deixam de lado as suas diferenças denominacionais para buscar uma vida mais fiel, mais relevante e mais comprometida com a causa do reino de Deus. Então, se você ainda não deixou o seu comentário registrado, pode fazer isso hoje. Aproveito para dizer que na quarta aula eu pretendo responder algumas dessas perguntas, desses questionamentos, e creio que será uma aula bem diferente, porque o tema será dado por vocês. Algumas pessoas têm perguntado sobre o que eu falei do curso completo, com mentoria, então me deixe explicar algumas coisas sobre isso. Desde o ano passado, eu tenho adotado a seguinte estratégia. Antes de lançar qualquer curso, eu ofereço antes uma imersão, um seminário, uma experiência, para que você conheça um pouco mais sobre o assunto e, se quiser seguir no curso completo, saiba se o curso de fato atende à sua necessidade e à sua expectativa. Em alguns projetos eu ofereço também uma mentoria especial ao vivo comigo durante um certo período. Nesse curso, a mentoria será por 3 meses. Por razões puramente matemáticas, eu não consigo oferecer mentoria a todos os alunos,
já que não tem como fazermos uma sala com dezenas de milhares de pessoas, que é o número de irmãos que acompanham essa aula. Por outro lado, eu abro mão de cobrar por mentoria. Pesquisando o cenário, gente, eu percebi que os valores cobrados por programas de mentorias são muito caros. E eu não quero cobrar de você um centavo para oferecer uma mentoria para esta primeira turma de alunos. E nossa equipe encontrou uma forma justa de disponibilizar essa mentoria sem cobrar nada além do valor do curso. Os alunos que se inscreverem na primeira hora, de 9 às 10 da manhã, participarão da mentoria comigo por 3 meses. Mas isso falaremos numa outra hora, ou a gente pode falar melhor no grupo de alunos que você faz parte. Tá certo, gente? Quero lembrar a vocês que a transcrição dessa aula também será enviada como material de apoio. É só dar uma olhadinha lá no grupo, que perto do meio-dia, geralmente, antes, nossa equipe já disponibiliza esse conteúdo para todos lá. Então, agora vamos à nossa aula de hoje. O que é uma igreja fiel e relevante? Muito bem, nós estamos tratando acerca da igreja, uma igreja fiel e relevante. Hoje eu gostaria de analisar com você um aspecto desta igreja fiel e relevante. O que é ser uma igreja fiel e relevante? Na aula passada, nós olhamos como a igreja pode deixar de ser fiel e relevante. Examinamos as 7 igrejas da Ásia Menor. Agora eu quero tratar com você sobre o que significa uma igreja fiel e relevante. E quero trazer à sua mente esclarecida, em primeiro lugar, o texto de Êxodo 25:8, quando Deus disse para Moisés, enquanto caminhava pelo deserto, e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Até então, sempre que alguém tinha uma experiência teofânica, onde Deus aparecia, as pessoas ficavam com medo. Alguns achavam que iam morrer, porque tinham visto o Rei da Glória. Agora, Deus encurta esta distância, Deus toma a decisão de descer e habitar no meio do seu povo. E Deus então orienta e ordena e preceitua os detalhes da construção de um tabernáculo, símbolo da igreja, para que o próprio Deus pudesse habitar no meio do seu povo. Todo esse tabernáculo tem lições pedagógicas para nós. Por exemplo, a primeira iniciativa era a matéria-prima principal, que era a madeira. Então Deus escolhe a madeira, é madeira de acácia. Nenhum marceneiro gostaria de trabalhar com acácia. Era uma madeira dura, cheia de nós, uma madeira do deserto. Não tinha nobreza dos cedros do Líbano, nem do cipreste. Mas por que Deus escolheu a acácia e não o cedro do Líbano? Porque a madeira dura, retorcida e cheia de nós é um símbolo da nossa natureza pecaminosa, difícil de ser trabalhada. Então Moisés teve que sair com um machado em punho com os homens para derrubar as árvores. E esse é o primeiro ato que é significativo, porque antes de sermos habitação de Deus, nós temos que morrer para este mundo, morrer para o pecado. Depois, Deus orienta que era preciso serrar tábuas iguais, todas iguais, porque para Deus não tem acepção de pessoas, não tem pessoas mais importantes, menos importantes. Depois Deus manda Moisés fazer um engaste nessas tábuas, porque nós não estamos apenas um ao lado do outro, nós temos aliança uns com os outros, nós pertencemos uns aos outros, somos membros do mesmo corpo. Depois Deus orientou Moisés para colocar essas tábuas de pé na vertical e não na horizontal, uma posição de combate e de ação. Depois Deus mandou Moisés
levantar essas tábuas em cima de uma base de prata, símbolo da redenção. Entre nós e o mundo, há uma base de prata, há uma redenção, há a cruz de Cristo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E então, depois que o tabernáculo estava completamente edificado, e as pessoas olhavam, era a acácia, símbolo da nossa natureza pecaminosa. Agora Deus orienta Moisés a revestir todas as tábuas de ouro puro. E ouro fala da glória de Deus. Ouro aqui representa a justificação. Então, agora Deus nos vê com o aspecto da justiça de Cristo nos cobrindo. Porque estamos em Cristo, porque somos morada de Deus. E nesse tabernáculo havia 3 áreas muito importantes a descrever. Primeiro, havia o pátio exterior, onde ficava o altar de bronze, o altar do sacrifício, e ao lado a bacia com água. Ninguém pode entrar na casa de Deus e ser casa de Deus sem antes passar pela cruz, pelo altar do sacrifício, onde o sangue foi vertido, onde o juízo de Deus era aplicado sobre o pecado. Mas para entrar no santuário era necessário lavar, e a bacia estava ali para representar a santificação. Quem passou pela cruz precisa continuamente ser purificado. Lá dentro do lugar santo, no tabernáculo, havia 3 objetos: a mesa com os pães da proposição, o candelabro e o altar de incenso. Esses 3 objetos falam de Cristo. Cristo é o pão da vida. Cristo é a luz do mundo. Cristo é aquele que ofereceu o perfeito sacrifício que agradou a Deus. De tal maneira que aqueles que passaram pela cruz e são santificados, agora entram para adorar, se fortalecendo por meio do pão, levando a Deus as suas orações, o incenso que chega ao trono de Deus, porque a oração une o altar da terra com o trono do céu, a fraqueza humana com a onipotência divina. E então a igreja, ela se torna a luz do mundo, porque Cristo é a luz do mundo. Embora a igreja não tenha luz própria, ela reflete a luz, da luz verdadeira que vinda ao mundo ilumina todo homem, a luz de Cristo, porque Ele é o sol da justiça. Nós estamos para Jesus assim como a lua está para o sol. O sol tem luz própria, a lua não tem luz própria, mas a lua reflete a luz do sol. É nesse sentido que Jesus diz: eu sou a luz do mundo, e disse para a igreja: vós sois a luz do mundo. Nós refletimos no mundo a luz de Cristo. Mas agora havia o lugar santíssimo, santo dos santos, separado por uma grande cortina que só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. E lá estava a Arca da Aliança, símbolo de Cristo, feita de madeira de acácia, revestida de ouro, mas a tampa da arca, o propiciatório, completamente de ouro. Isso representa que Cristo se fez carne, Ele se fez homem, Ele assumiu a forma humana, por isso acácia, mas revestido de ouro, porque Ele é divino. E o sacrifício dele, completamente obra de Deus. Ali, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer sacrifícios por ele e pelo povo. E a glória de Deus ali se manifestava. Tudo isso, gente, é um símbolo da igreja. Habitação de Deus. Me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus vinha ali no Santo dos Santos. A Shekinah de Deus, a glória de Deus se manifestava. Mas um dia esta Arca da Aliança foi levada para um acampamento de guerra por sacerdotes impuros, filhos de Belial, profanando o sagrado. E diz a Bíblia que houve um grande morticínio naquele dia, mais de 30 mil homens morreram, os 2 sacerdotes morreram,
a notícia chega a Eli, o pai dos sacerdotes, e ele morreu. E a nora dele, uma das mulheres, a mulher de um dos filhos de Eli, ao receber a notícia, estava grávida, deu à luz e morreu, e botou o nome no filho antes de morrer. Icabode, foi-se a glória do Senhor. Mais tarde, um templo fixo foi erigido no governo de Salomão, suntuoso, belíssimo. E quando Salomão consagrou esta casa à adoração a Deus, a glória de Deus desceu sobre esta casa. A Shekinah de Deus voltou a esta casa. Mas esse povo voltou a pecar contra Deus. E Ezequiel vê esta cena. A glória de Deus saindo da casa. E quando a glória de Deus saiu da casa, saiu da igreja, então diz a Bíblia que o povo de Judá foi levado cativo pela Babilônia, 70 anos no cativeiro. Mas o povo voltou do cativeiro 70 anos depois e erigiu um novo templo, modesto, pequeno. Em relação ao templo de Salomão, muito modesto. Aqueles que viram o templo de Salomão e agora estão vendo a construção de um novo templo choraram por causa da insignificância física, arquitetônica deste em relação àquele. Mas vem o profeta Ageu para dizer que a glória do segundo templo seria maior do que a do primeiro templo, porque é nesse segundo templo, ampliado e embelezado por Herodes o Grande, é que o próprio Jesus entrou por suas portas. O próprio Deus feito carne veio habitar entre nós. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. E diz a Bíblia que esta igreja agora, que é a habitação de Deus, está lá em Mateus 16, 18. Ela tem como fundamento Cristo Jesus. Ele é a pedra de esquina, a pedra fundamental. E Jesus diz, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma igreja é relevante quando Jesus é o seu fundamento. Paulo disse, ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. Construir sobre o outro fundamento é construir sobre areia. A igreja está edificada sobre Cristo. Ele é o fundamento da igreja. Ele é o dono da igreja. Ele é o edificador da igreja. Ele é o protetor da igreja. A igreja não é uma comunidade apenas humana, um ajuntamento de homens e mulheres. A igreja é uma instituição divina. A igreja é a família de Deus. A igreja é o rebanho de Cristo. A igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja é composta dos ramos ligados à videira verdadeira que é Cristo. De Cristo emana a seiva de vida da igreja. Por isso, 1 Timóteo 3,15, Paulo vai dizer que a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Ele é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja está edificada sobre Cristo, que é a verdade. E ela é a coluna, ela é a fortaleza da verdade. Num mundo que se rende ao relativismo, num mundo onde os costumes e hábitos vão mudando todo dia, toda hora, no mundo onde o que era vergonhoso ontem é aplaudido hoje, no mundo onde o que era errado ontem é aceito hoje, no mundo onde há inversão de valores, chamando luz de trevas e trevas de luz, a igreja não negocia seus princípios, ela é a coluna e o baluarte da verdade. É por isso que ela é relevante, é porque ela é fiel a esta verdade que não pode jamais ser alterada, verdade eterna. Ela é a coluna e o baluarte da verdade. E a igreja é a coluna e baluarte da verdade porque ela tem uma mensagem que ela proclama para o mundo. E esta mensagem é a verdade.
Jesus Cristo disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. As religiões vêm e as religiões vão, as religiões passam, as filosofias vêm, as filosofias passam e acabam. As ideologias políticas chegam e vão embora. Os pensamentos humanos voam nas asas do vento e desaparecem. Mas a palavra de Deus permanece. Ela é a verdade. A igreja que prega esta verdade é a coluna e baluarte da verdade. No dia que a igreja transigir com isso, no dia que a igreja for seduzida pelo sibilo da serpente, como Eva foi seduzida, é assim mesmo que Deus disse, começar a colocar em dúvida, em xeque a palavra de Deus, a inerrância, a infalibilidade, a suficiência, a igreja perde a sua fidelidade, consequentemente, perde a sua relevância. É por isso que agora o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 19, ele vai dizer que a igreja e cada membro de per si é o santuário do Espírito Santo. Agora, Deus não apenas veio habitar entre nós por meio do Emanuel, que é Deus conosco, mas agora Deus veio habitar em nós. De tal maneira que Deus não habita em casas feitas por mãos, já dizia Salomão ao consagrar aquele grande palácio religioso, o templo de Jerusalém. Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas, até porque nem o céu dos céus pode contê-lo, ele é transcendente. No entanto, ele declara que você, que eu, frágeis vasos de barro, somos o templo da sua morada. Somos o santuário da sua habitação. E vale destacar que a palavra santuário, lá em 1 Coríntios 6,19, não é a palavra santuário de forma geral. É a palavra específica para o Santo dos Santos, onde a glória de Deus resplandece. No momento em que cada membro da igreja entender esta verdade, que nós somos a morada de Deus e que o nosso corpo não é nosso, porque foi comprado por preço e devemos glorificar a Deus o nosso corpo, porque Deus habita em nós e nós somos o santuário e o Santo dos Santos, onde a glória de Deus resplandece, tudo muda na vida da igreja. A sedução, a atração, as glórias apetitosas do mundo perdem o seu brilho e o seu fulgor, porque você está lidando com glória maior, excelsa, sublime, indescritível, a glória do próprio Deus. E o livro de Apocalipse, depois de descrever as lutas da igreja, porque este é o livro da batalha, do enfrentamento, da perseguição. E você pode notar isso numa divisão muito interessante de Apocalipse, capítulos 1 a 3, os 7 candeeiros, as 7 igrejas, capítulos 4 a 7, os 7 selos, que vão sendo abertos, e a igreja e o mundo perseguindo a igreja. Depois, capítulo 8 a 11, as 7 trombetas, que é o juízo parcial de Deus ao mundo que persegue a igreja. Depois, capítulos 12 a 14, o levantamento do quarteto do mal, o dragão no capítulo 12, o anticristo, que é a besta que surge do mar, no capítulo 13, a besta que surge da terra, o falso profeta, ainda no capítulo 13, e a grande Babilônia, no capítulo 12. Depois você vê nos capítulos 15 e 16 as 7 taças da ira de Deus, o juízo final de Deus, onde não há mais mistura de misericórdia com o juízo, porque agora chegou o grande dia da ira do Cordeiro, onde todos terão que comparecer ao grande tribunal de Deus para dar conta da sua vida. Depois,
Você encontra os capítulos 17, 18 e 19, com a queda do quarteto do mal em ordem decrescente, capítulos 17 e 18, a queda da grande Babilônia, o capítulo 19, a queda do anticristo e do falso profeta. E finalmente, capítulos 20, 21 e 22, a cena do juízo final. E então, Deus lançando no lago do fogo o diabo, a morte, e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. E a Bíblia então abre a cena e diz: então haverá novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E há uma voz dizendo: e eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus mesmo habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eu quero dizer a você então que a igreja ganha sua proporção maior e maiúscula e plena quando o próprio Deus vem habitar conosco, armando o seu tabernáculo entre nós. Aquilo que começa lá em Êxodo 25:8, me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, tabernáculo físico, móvel, que vai passar para o templo fixo, que agora vai num andar mais pleno e belo, o próprio Deus se fez carne e veio habitar entre nós, e agora um avanço mais, o próprio Espírito Santo habitando em nós, agora o próprio Deus, na sua glória e majestade, vai armar a seu tabernáculo entre nós, e Deus mesmo habitará conosco. Será a grande cena das bodas do Cordeiro, aquela festa que nunca mais vai acabar. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Num corpo de glória, num corpo semelhante ao corpo de Jesus, onde não vai ter mais lágrima, nem vai ter mais dor, não vai ter mais luto, não vai ter mais pranto, onde não terá nenhuma maldição mais, o pecado não entrará lá, e a igreja, pelo desdobrar da eternidade, desfrutará da presença bendita e santa do Deus Todo-Poderoso. Esta é a jornada de uma igreja fiel e relevante. Agora eu paro e penso e pergunto a você: você faz parte desta igreja? Você é membro desta igreja? Você é esta igreja? Que esta breve reflexão nos leve a pensar quem somos nós. Se a congregação que nós estamos reunindo e participando tem essas características do lugar onde Deus habita. É tempo de reflexão, é tempo de posicionamento, é tempo de decisão, é tempo de nós nos colocarmos nas mãos de Deus e clamarmos aos céus por uma igreja fiel e relevante. Espero ler aqui o seu comentário sobre mais essa aula do nosso seminário. Agora, respondendo algumas perguntas sobre as bolsas de estudos que eu falei ontem. Então vamos lá. Nós temos um curso longo, completo e detalhado. O curso completo tem 12 módulos e 47 aulas, só voltado para a busca pela relevância e a vida cristã com mais profundidade. Esse curso tem um valor, mas na primeira turma eu sempre ofereço duas coisas que acho muito importantes: mentoria, como já falei, e bolsa de estudos para formar a primeira turma, isto é, iremos oferecer algumas vagas com um grande incentivo para essa primeira turma. Lá no grupo de alunos a gente pode falar melhor. Mas aqui eu procuro passar a você o máximo de conteúdo, embora nosso tempo aqui seja bem limitado. Por isso, iremos oferecer essas bolsas de estudos do curso completo. E junto com essa bolsa de estudos, quero doar uma mentoria pessoal também. Obviamente que não vou conseguir fazer isso para todo mundo, mas pretendo fazer pelo menos para os primeiros alunos. Estou estudando ainda
essa questão de bolsa de estudos em forma de descontos. Se você realmente tem interesse, então clique aqui no botão que aparece nessa página e entre no grupo de interessados, no plano de bolsas que eu pretendo apresentar a vocês. Por enquanto, eu gostaria de contar com você na próxima aula, onde trataremos sobre o tema As marcas de uma igreja fiel e relevante. Creio que será um tempo de grande aprendizado, de buscarmos em Deus como sermos mais efetivos na fé. E se você tem interesse em ser um aluno do curso completo e ainda participar de mentorias, então aguarde as informações que passaremos lá no grupo, que até amanhã já terei como apresentar minha ideia de bolsa de estudos para esse curso. Então Deus abençoe a você e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.